muitas mulheres não conseguem lidar com essa relação com esses alimentos. Porque quando a gente não sabe, em primeiro lugar, o que é o comer ansioso e quais são os alimentos gatilho para nós, porque cada uma de nós vai ter alimentos gatilhos diferentes também. Daqui a pouco eu vou dizer, ó, batata frita é um alimento gatilho. Para muitas mulheres não vai ser, mas de uma forma geral ele é, porque ele é hiperpalatável. Mas então entender a individualidade também é importante. Só que a gente não para pensar nisso. Me fala a verdade, mulher, quando que você parou para pensar de que existem esses alimentos que são gatilho e que vão provocando uma ansiedade ao comer cada vez maior? É difícil a gente parar para pensar nisso, a gente não consegue nem parar para pensar no que a gente vai comer. Imagina parar para pensar e fazer essa reflexão e entender quais são os gatilhos. É sim importante a gente reduzir não só o consumo dos alimentos gatilho, mas a exposição a esses alimentos. Quando a gente vai consumindo menos desses alimentos gatilho, o nosso corpo ele vai se acostumando, ele vai se adaptando. E para cada uma isso vai acontecer de um jeito diferente. Existem mulheres que eu conheço e que eu já acompanhei que decidiram excluir de uma vez todos e deu certo, mas também existem mulheres que se excluírem tudo de uma vez não vai funcionar. Vai ser outro gatilho para piorar essa ansiedade, esse desejo por comida. Então, tudo vai depender de como está a sua capacidade emocional, psicológica de lidar com essa situação. O quanto você está preparada para fazer isso, o quanto isso cabe na sua vida, o quanto você consegue realizar no seu dia a dia sem que isso seja mais um peso, mais uma coisa para ser feita, e sim algo que está vindo para agregar, que já está te trazendo resultados, que está te tornando uma pessoa já menos ansiosa na hora de comer. E a exposição aos alimentos gatilho tem muito a ver com o fato de ter esses alimentos por perto. Ter esses alimentos em casa ou no trabalho, ou até os colegas lá no trabalho que ficam muitas vezes oferecendo alimentos que são gatilho da ansiedade ao comer. Como que esses alimentos estão presentes lá no final de semana, lá nas férias. Então, quando a gente tem muito acesso, um acesso muito facilitado aos alimentos que são gatilho para a gente vai acabar sempre se expondo a esse ambiente que é perigoso. Em algum momento da sua vida você já falou, se eu tiver em casa eu vou comer. A minha questão é eu não ter em casa, porque se eu não tiver eu como. Então, fica muito clara essa questão do ambiente. Se eu tenho em casa e ter em casa é um problema para mim, então, controlar esse ambiente é importante. Se lá no meu trabalho os meus colegas ficam me oferecendo, ou se eu trabalho num lugar que automaticamente me gera muitos gatilhos de ansiedade ao comer, um supermercado, uma padaria, por exemplo, isso tudo faz com que você fique o dia todo vendo aquelas comidas, sentindo o cheiro, pensando, querendo. Então, o ambiente estimulante do comer, ou em excesso, ou em alimentos hiperpalatáveis, como eu expliquei, ele precisa de uma atenção quando a gente está falando em alimento gatilho da ansiedade ao comer. E quando você estiver exposta numa alta intensidade aos alimentos gatilho, você vai continuar sendo ansiosa para comer na mesma intensidade da sua exposição. E isso leva a uma perda de controle sobre as nossas ações alimentares. Muitas vezes a gente vai desenvolvendo padrões alimentares que vão fazendo mal. O que é um padrão alimentar que faz mal quando eu estou exposta num ambiente que superestimula? Sabe aquele trabalho que toda vez que o colega faz aniversário, ele paga uma festinha? Então vira um padrão alimentar, 3, 4, às vezes 5 vezes por mês tem uma festinha de comemoração de aniversário, que vai ter muitos alimentos gatilho, porque vai ter muito alimento rico em gordura, muito alimento rico em açúcar, muito alimento hiperpalatável e de vários tipos que se combinam e vão gerando aquele nervoso, aquela compulsão, aquela coisa de não conseguir comer um pratinho. Se tem, eu vou comer até não aguenta mais, ou até acabar, ou enfim.
Então, quanto mais alta é a nossa exposição a esses ambientes e aos alimentos gatilho, mais intensa vai ser essa nossa resposta de comer ansioso. O melhor momento para começar a diminuir, a reduzir, a excluir, se for o caso, vai depender de quanto você sente que você está no comando da sua alimentação e do seu peso. Se você me disser assim, hoje a minha ansiedade ao comer está num nível 10. Então é muito importante que você tome uma decisão o quanto antes. Por quê? Porque quanto mais isso tudo vai se repetindo, quanto mais isso tudo vai acontecendo, quanto mais isso tudo é rotina na sua vida, mais difícil vai ficando de encontrar a portinha da saída. Sabe um novelo de lã todo enroladinho assim? Existe uma ponta, mas a gente não sabe onde ela tá? E aí, quando a gente encontra, a gente começa a puxar e vai estar cheio de nó, e vai enrolar, e vai ficar difícil de desenrolar. Pois é, quando a gente está no nível 10, acontece isso. É um novelo de lã que a gente não sabe mais onde fica a ponta. A gente vai reforçando padrões prejudiciais à nossa saúde, à nossa autoestima, quando a gente não começa a tomar conta dessa ansiedade ao comer. Por quê? Senão, como eu acabei falando no início, a gente até pode fazer algumas loucurinhas, que eu não recomendo, e emagrecer uns quilinhos. Aliás, perder alguns quilinhos. E quando a gente emagrece, a gente não recupera mais. Quando a gente perde peso, a gente acaba recuperando. Só que se essa ansiedade ao comer ela tá intensa, se você continua exposta a um ambiente onde tem muitos alimentos gatilho que vão te gerando mais e mais e mais e mais ansiedade ao comer, e você não aprende a lidar com isso, você vai acabar de novo cedendo mais tarde. E aí vai ser o tal do efeito sanfona, e aí vão ser coisas que vão trazer alguns problemas para você.